Minhas amadas, sem mais delongas, vamos para a palavra de Deus, aquilo que Deus colocou no nosso coração. O tema dessa palavra é: qual é o seu pedido? Vamos repetir todo mundo junto? Qual é o seu pedido? Abra sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 2, versículos de 8 a 11. Segunda Reis, capítulo 2, versículos de 8 a 11. Todos acharam? Então Elias tomou o seu manto, enrolou, feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos a seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se me vires, não se fará. Indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós acabamos de ler a tua palavra. Sabemos que sem ti nós nada podemos fazer. Nós te pedimos, Senhor, nessa hora, fala conosco. Queremos muito ouvir tua voz, Senhor. Carecemos do Senhor. Dependemos do Senhor. Pai, aquele que entrou aqui nesta manhã com um coração duvidoso, com questionamentos, Senhor, aquele que entrou com lutas, provas, Senhor, que tu venhas fazer uma grande obra, Pai, e que nós possamos nessa manhã ouvir a voz do Senhor. Mais uma vez, me coloca em tuas mãos, Senhor. Que o Senhor venha fazer segundo o teu querer e lhe apraz. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amados, nós estamos em novembro. Menos de 2 meses para um ano novo. E vai chegando essa época, os corações vão ficando agitados. E o meu filho já chegou para mim e falou: mãe, o que você vai me dar de Natal? Meu Deus, eu falei: João, precisa ainda, já está com 12 anos. Porque, querendo ou não, cada um de nós tem um pedido. Cada um de nós tem algo a colocar diante de Deus. Com certeza você chegou aqui nessa manhã e tem uma causa. Tem algo que você tem orado, tem clamado, tem pedido ao Senhor. Amados, esse é um tempo em que nós precisamos colocar a nossa vida completamente nas mãos do Senhor. E ter as motivações certas. Eu quero dizer para você que nós estamos aqui diante de 2 grandes homens de Deus. 2 profetas do Altíssimo. E especificamente neste texto a qual nós acabamos de ler, Elias está no final do seu ministério. Elias está a ponto de ser transladado. Elias está num ponto em que a oração que ele fez, e nós vamos depois lá para o texto bíblico, e ele pediu para si a morte, cuidado com as coisas que você pede para Deus, estava se cumprindo. O profeta Elias estava pronto para ver a face do Senhor. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Tudo que o inimigo quer é que a gente fique muito agarrado aqui nessa terra. Muito agarrado às coisas desta terra. Comecemos a gostar das coisas e esquecemos do que é prioritário. E eu quero te dizer nessa manhã que o teu relacionamento, o meu relacionamento, o nosso relacionamento com Deus é algo inegociável, é prioridade. Amados, nós estamos vivendo dias em que as pessoas começam, mas terminam muito mal.
E eu quero fazer uma pergunta para você. Eu não sei como você passou o ano. E eu digo para você que 2025 para mim foi um ano desafiador. Eu não sei qual adjetivo você vai dar para o seu ano de 2025. Mas o nosso Deus é um Deus de coisas novas. É um Deus que faz coisas inimagináveis. Se estamos de pé, porque Ele tem sustentado a você, Deus sustentado a sua família, tem sustentado os seus negócios, tem sustentado o seu chamado, tem sustentado o seu ministério, porque dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Elias conhecia o Senhor, não só de ouvir falar, mas Elias tinha experiências com Deus. E meu irmão, não importa como você começou, como você chegou aqui, como tem sido a sua caminhada, mas o que importa é como vamos terminar. A história não pode terminar assim. De repente você entrou aqui com um impossível, com algo muito difícil. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Nós vemos 2 homens de Deus nesse texto. Um deles chamado Elias, que significa o Senhor é o meu Deus. O próprio nome dele já se apresentava, o Senhor é o meu Deus. Eu sou de Deus, eu pertenço a Deus. Quantos homens e mulheres de Deus nós temos nessa manhã que podem dizer eu sou de Deus, eu sou de Deus. E Eliseu, que significa Deus é a salvação. Se você entrou aqui nessa manhã e você tem andado com vazio na sua alma, você tem andado com seu coração pesaroso, queridos, eu tenho de dizer algo. Jesus Cristo é a resposta. Você pode ter o que for, você pode ir para onde você for, você pode galgar grandes lugares, mas no coração do homem só há um lugar que pode preencher o vazio do ser humano, chama-se Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por meio dEle. Não tem caminho. Tem uma frase que diz, todos os caminhos levam a Deus. Não, mentira. Só tem um caminho que leva a Deus. Jesus Cristo. Ele é a ponte. A Bíblia diz que Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Mas nós vemos 2 pessoas. 2 profetas. E o que é um profeta? O profeta é a pessoa que anuncia os desígnios divinos, que prediz acontecimentos por inspiração de Deus. Jesus Cristo era rei, sacerdote, profeta. Irmãos, quando a gente vai lendo as escrituras, a gente fala, Jesus, cadê os profetas? Cadê os profetas? Não se venda por nada. Não venda o seu chamado. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos falar um pouquinho mais sobre Eliseu. E eu quero que você abra sua Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 19. Olha o que diz a palavra de Deus. Capítulo 19, versículo 4, Elias está falando aqui. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia. Veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse, basta. Toma agora, ó Senhor, minha alma, porque não sou melhor do que meus pais. O profeta Elias estava passando um momento de depressão, estava com medo, ele estava com medo de Jezabel. Jezabel falou que ia matá-lo. Amados, quantos de nós estamos vivendo dias em que as pessoas têm medo. E eu quero dizer para você que o alimento do diabo é o medo. A palavra diz então, queridos, que depois de Deus ouvir isso, olha o que aconteceu aqui no versículo 15. Disse-lhe o Senhor, vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge Azael, rei da Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, olha aqui Eliseu aparecendo. Deus falando para ele ungir Eliseu. Filho de Safate, Abel Meloá, ungirás profeta em teu lugar.
Lembra que ele pediu a morte? Ele falou, está pedindo a morte? Vai lá. Unge Eliseu. Unge Eliseu. E ungirá ele como profeta em teu lugar. Amados, olha o que acontece então. Vamos para o versículo 19. Capítulo 1 Reis 19, versículo 19. Já que estou te dando trabalho, princesa. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos de bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs a seguir a Elias e o servia. Nós começamos esse texto falando dos últimos momentos de Elias. E nós estamos agora falando do início do ministério de Eliseu. Amados, Eliseu acompanhou e testemunhou os últimos anos de vida de Elias. Mas nós aprendemos algumas coisas com Eliseu, que significa Deus é salvação. Primeira coisa que nós preparamos, nós vemos na vida de Elias para com Eliseu. Primeiro ponto, e eu quero que você guarde isso no seu coração. Nós precisamos preparar a próxima geração. Nós precisamos preparar os nossos filhos. Porque você acha que os dias vão melhorar? Tenho que te dizer algo ao contrário. Não vão melhorar. Nós precisamos criar filhos fortes, filhos na palavra, filhos que amem ao Senhor, filhos que tenham experiências com Deus. Nós precisamos preparar a nova geração. Começa então a preparação de Elias sobre a vida de Eliseu. Nós devemos crer no chamado de Deus. Deus chama homens hoje. Deus chama mulheres. Deus chama crianças. Deus quer usar a sua vida. Você não nasceu por acaso. Deus tem algo para fazer em você e através de você. Você precisa estar atento. Não é à toa que você está nesse domingo de manhã nesta igreja. Deus tem algo contigo. Deus quer te chamar mais para perto. Deus quer que você exerça seu chamado, seu ministério neste tempo. Precisamos preparar a próxima geração. E eu quero te convidar, te perguntar, homem e mulher de Deus, nossos filhos têm nos visto orar? Nosso filho tem nos visto ler Bíblia? Nossos filhos têm visto que nós amamos ao Senhor? Eu quero dizer que, eu sempre falo isso aqui, a palavra o vento leva, mas o testemunho arrasta. Seu filho, ele vai copiar você. Deus nos ajude a preparar a próxima geração. Romanos 14, 17 e 22 diz: pois o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e edificação mútua. Romanos 14, 17 e 22. Quem aqui tem vindo nos cultos de quarta-feira? Irmãos, nosso pastor está preparando a próxima geração. Quem já viu os adolescentes tudo cantando aqui? Está preparando a próxima geração. Você precisa, dentro da sua casa, preparar a próxima geração de profetas, de homens de Deus. Irmãos, é fácil? Não. Porque é uma luta. O mundo puxa teu filho para cá e você puxa teu filho para... Não, é para a igreja. O mundo puxa seu filho para tudo que você possa imaginar. De vez em quando eu ouço uma... Eu falo, João, que busca é essa? Sem que Jesus tem poder. Porque o mundo lhe jaz do maligno.
Irmãos, que haja no nosso coração um desejo de criar os nossos filhos na casa do Senhor. Quantos querem criar os seus filhos na casa do Senhor? Ver as gerações sendo usados por Deus poderosamente. Quantas mulheres casadas temos aqui? Por favor, levante a mão. Comece a pedir a seu marido, antes de sair de casa, para você orar. Ora por mim. Ora por mim. Irmã, você não tem ideia da bênção que é quando nós ajudamos os nossos maridos a exercer o sacerdócio. É fácil? Não. Mas faça isso. Antes de vir para cá, eu pedi a Alexandre, ora por mim, ora por mim, meu amor. Ele orou por mim. E o João fica só olhando, porque amanhã vai fazer isso com a esposa dele. E as que não são casadas e esperam no Senhor, eu creio que Deus pode dar um casamento também, minha irmã. Eu creio no Deus que tudo pode. Se creio. Irmãs, precisamos preparar a nova geração. Segundo ponto que eu vejo nesse texto, no chamado de Eliseu. Olha o que Eliseu faz, queridos, que coisa mais doce. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, que andava lavrando com 12 juntas de boi. Eliseu estava à toa, gente? Trabalhando. Que Jesus nos encontre trabalhando para Ele. Deus gosta de gente. Gente, como é que pode? Já tem tanto atributo, faz tanta coisa, mas Deus gosta de chamar a gente que está até produzindo. Deus quer que você frutifique na obra dele. Como é que dá conta? Ninguém sabe como é que dá conta. É o Espírito Santo que ajuda para dar conta. Mas dá conta, acaba que dá conta no final da conta. Irmãs, olha que coisa linda agora aqui. O segundo ponto que eu quero falar para vocês é o seguinte. Olha o que ele fala no versículo 20. Eliseu, antes de começar o seu ministério. Então, deixou os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Eu acho tão lindo isso. Tão lindo. Sabe o que ele está falando? Honre a sua família e cumpra o seu chamado. Honre a sua família, repita comigo. Honre a sua família e cumpra o seu chamado. Irmãos, ele não se empolgou, foi atrás, não deixou os pais para lá, não. Ele falou assim: ei, deixa eu voltar. Deixa eu beijar meu pai e minha mãe. Irmãos, gente cheia do Espírito Santo honra pai e mãe, honra a família, ama a família. Agora, gente que não quer as coisas, muitas vezes desonra a família, desonra pai e mãe. Aí você fala: pastora, você não conhece minha mãe, você não conhece meu pai. Não, Deus mandou a gente honrar, não será bonzinho, será maravilhoso, mas mandou a gente honrar. Honre sua família, mas cumpra o seu chamado. Irmãos, esse é um tempo em que muitas pessoas estão deixando os filhos para lá. Irmãos, eu nunca vi uma geração tão largada. Sabe por quê, irmãos? É muito fácil. Agora tem a babysitter, tem a babá eletrônica. Qual é a babá eletrônica? O YouTube. Você deixa teu filho lá horas lá, ó. De vez em quando eu dou uma louca, pastor, tiro da mão. Não, vai ver não. Acabou, parou. Irmãos, como é que tem sido na nossa casa? Será que temos honrado a nossa família? O profeta, então, ele fala: ei, deixa eu beijar meu pai. Deixa eu beijar minha mãe. E eu quero te lembrar que isso aqui era uma despedida. Meu Deus do céu, que dor. Mas era uma despedida para cumprir um grande chamado. Queridos, nós precisamos nesse tempo ser mulheres, homens, que cumprem o chamado do Senhor. Ele estava trabalhando, arando a terra quando foi chamado. Devemos crer no chamado de Deus. Deus chama hoje homens, mulheres, crianças para servi-lo. Olha que coisa interessante que acontecia
no povo de Israel. Quando crescidos, os rapazes judeus ajudavam a família a trabalhar a terra. Os filhos homens eram necessários também para perpetuar o nome da família, pois os israelitas pensavam que sobreviveria dos seus filhos. Os rapazes judeus ajudavam a família, aravam a terra, trabalhavam. O profeta encontrou Eliseu, trabalhando, honrando a sua família. Terceiro ponto, que a hora já está voando. Olha o que ele faz. Nesse tempo aqui eu quero me debruçar um pouquinho aqui. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois, os imolou, e com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs a seguir Elias e o servia. Amados, o que eu vejo aqui? Para viver o novo, eu preciso romper com o passado. Tem coisas boas que foram no passado? Sim, que devemos apreciar. Mas há coisas do passado que precisamos cortar da nossa vida. Existem coisas, dores. Existem muitas vezes traumas, coisas que nós carregamos a vida inteira e não conseguimos viver o chamado porque a gente está agarrado com a dor lá atrás. Quantas mulheres feridas, quantos homens. Minha mãe me maltratava. Meu irmão, você é nova criatura, honre seu pai e sua mãe. Eles só deram o que puderam dar. A pessoa só dá o que tem. Ela não pode dar além do que tem. Irmãos, para viver o novo, rompa com o passado. Eliseu, então, ele pegou o trabalho dele, a junta de bois dele, imolou. Com os aparelhos de bois, cozeu as carnes, fez um churrasco maravilhoso e abençoou todo mundo que estava ao redor. Amados, esse é um tempo que nós precisamos deixar o passado no lugar dele. O passado, ele tem poder de nos amarrar e nos paralisar. Tem pessoas que estão atadas ao passado, vivendo as dores do passado. Precisamos, nesse tempo, liberar perdão. E eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, esse câncer ainda não está indo embora. Quem é que eu tenho que liberar perdão? Você já fez essa pergunta? É uma pergunta audaciosa, você fala para Deus. Quem, Jesus? Me lembra. Me faz lembrar. Me faz lembrar, Senhor. Quem? Alguém? Eu preciso ainda liberar perdão? Eu tenho algo para dizer para vocês que eu acho que eu vou ter que liberar nesse congresso. Eu vou liberar, pastor. Uma das coisas que me feriram muito foi no antigo ministério do meu pai. Os filhos sofrem muito com o ministério dos pais. Meu pai foi muito perseguido na outra igreja. Muitas pessoas se levantaram contra o meu pai. Aquilo ali, como filha primogênita, foi uma dor. Mas o Espírito Santo já está tocando no meu coração que eu vou ligar para essas pessoas e vou pedir perdão. Não importa se foram erradas, se foram certas. Nós precisamos ser livres. Sabe essa pessoa que você vê na tua mente, que te fez mal, que te feriu? Em nome de Jesus, libere perdão. Não vale a pena. É peso sobre você. Abra a Bíblia lá em Hebreus 12, 1, por favor. Todos acharam? Portanto, também, nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca de alegria que se lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Irmãos, olha o que diz aqui o autor aos Hebreus. Portanto, visto rodeado sobre essas nuvens de testemunhos, está falando dos heróis da fé do capítulo 11, desembaraçando-nos de todo o peso.
Tem crente embaraçado nos relacionamentos, embaraçado. Você já pegou um carretel de linha? A mãe fala assim, desembaraça. Jesus, é quase a manhã inteira para desembaraçar aquilo. Mas tem coisa na nossa vida que precisa ser desembaraçado. E diz mais a palavra de Deus. Todo o peso e do pecado. Irmãos, que é coisa mais que embaraça o ser humano é o pecado. É o pecado. Arrependei-vos, pois. Todo dia, como a gente toma banho todo dia, espera, né, igreja? Que a gente toma banho todo dia, né? Espera. Todo dia. A gente tem que falar, Senhor, me lava, me limpa, me purifica. Até pelos pecados que eu não sei. Até pelos pecados que sem querer eu falei com alguém de alguma forma, que magoei. Me perdoa, Senhor. Irmãos, o ano de 2026 está à porta. Tiremos todo o embaraço na nossa vida. Todo o pecado que tenazmente, diz aqui o autor aos Hebreus, tenazmente nos assedia. O inimigo conhece nosso ponto fraco. Eliseu precisou quebrar as pontes com o passado para viver o novo sobrenatural de Deus. Precisamos muitas vezes falar como Jesus, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Às vezes as pessoas fazem sem querer algo. Precisamos também nos perdoar. Perdão é um processo intencional e voluntário, pelo qual a vítima passa por uma mudança de sentimento e atitude em relação ao ofensor. Irmãos, você esquece? Não, mas aquilo não vai causar mais dor para você. Quando o perdão é liberado, aquilo não causa mais dor. Foi liberado aquilo. Quarto ponto. Seja um discípulo de alguém, tenha mentores. Eliseu tinha Elias como um mentor. Irmãos, eu fico muito preocupada com gente que fala assim, o meu líder é Jesus. Amém, Jesus tem que ser mesmo. Mas a gente sempre vai ter alguém sobre nós, que a gente vai ter que prestar umas continhas também. Está acontecendo isso. Seja um discípulo de alguém, tenha mentores. O que é um discípulo? É um aprendiz, é um aluno, é um seguidor. Jesus teve 12 discípulos. Nesse ano de 2026, meu irmão, que está chegando aí, se aproxime das pessoas. Colhe com gente de Deus. Colhe com gente que tem intimidade com Deus, que pode te ajudar, que pode orar pela tua vida. Nós temos uma facilidade imensa de menosprezar as pessoas. A Bíblia diz para a gente considerar as pessoas superiores a nós. Nós demonstramos humildade quando nós prestamos conta a alguém. Na virada desse ano, eu não sei você, como é que vai virar o ano. Se você vai virar o ano na praia, mas eu quero te convidar a virar o ano na igreja. Amém, igreja? Deixa eu te contar o que aconteceu nessa viradinha. Vou contar aqui, que o meu pastor sabe. Na virada do ano, eu estava ali no último banco, eu, meu marido e meu filho. No último banco. Deu meia-noite. Todo mundo se ajoelhou para orar. Nosso pastor, vamos orar, cada um ora com suas famílias e papapá. Irmãos, a gente precisa pagar as contas, não precisa? Não precisa pagar as contas? Precisa pagar as contas. E meu esposo já tem mais de 50 anos, não se encontra um emprego tão fácil. E nós fizemos uma oração na virada do ano. Eu segurei, botei a mão no meu marido, a gente estava junto ali, eu falei, Senhor, dá uma unção sobre o meu marido de empreendedorismo. Senhor, dá essa unção, Senhor. Porque emprego não está achando. A gente precisa fazer alguma coisa, não é não? O dinheiro que a igreja me abençoa é só para o plano de saúde. Imagina, né? Só Jesus na minha causa. E louvo a Deus pela minha igreja amada que tem cooperado, me ajudado muito. Estamos ali tentando ajudar o nosso pastor no possível ali na secretaria, tadinho. Tentando ajudar no que pode. Irmãos, deixei quieto. Mas aquilo ficou no meu coração, naquela oração feita na virada do ano, dentro da casa do Senhor.
Não fiquei em cima do meu marido. Vai procurar emprego, nada disso. Irmãos, meu marido foi trabalhar na Bienal. Quando esse homem voltou, ele falou assim, vamos abrir um negócio. Vamos abrir um negócio. Meu irmão, quando Deus dá visão ao líder da casa, aí tu vai na força, vai. Irmãos, Deus foi fazendo sobrenatural. A sala que algumas irmãs já foram lá na nossa sala, o valor é ínfimo do nosso aluguel. Minha linda conhece. Olha o que acontece. O dono da sala é conhecido de Luzia. Como é que pode? Como é que amigo dela? Deus foi fazendo sabe aquelas coisas que só Jesus faz? Irmãos, viver o novo é desafiador. Mas vale a pena obedecer ao que o Senhor manda a gente fazer. E outra coisa, eu fiquei quieta, mas eu fui contar para o meu pastor. Meu pastor, quero um gabinete. Pastor, tem gabinete, gente, tem gabinete. Meu pastor falou, o que foi, pastor? Eu contei tudo. Meu pastor se ajoelhou comigo ali. Nos ajoelhamos e consagramos ao Senhor. Irmãs, qual é o seu pedido? Eu amo terminar essa mensagem agora falando de Eliseu, porque Elias perguntou, qual o seu pedido? Qual o seu pedido? O que tem movido o teu coração? Uma das coisas que mais me toca é porque, verdadeiramente, Eliseu fez a melhor resposta que poderia dar a Elias. Ele disse assim, peço-te uma porção dobrada do teu espírito. Não pediu carro, casa nova, iate, casa na praia. Ele pediu, me dê porção dobrada do teu espírito. E o que respondeu Eliseu? Elias, coisa difícil você me pediu. Mas hoje, o Espírito Santo foi derramado sobre todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Hoje o Espírito Santo habita dentro de você. E essa porção, e esse pedido, deve ser o maior anelo do meu e do teu coração. Senhor, que o meu maior pedido seja pelas coisas espirituais. Seja ser e ter uma porção dobrada do teu espírito. Porque, meu irmão, naquele grande dia, ninguém vai perguntar a placa do teu carro, a quanto você tem na conta. Mas vai falar, servo bom e fiel, no pouco foste fiel, no muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Deus. Enquanto nós estivermos aqui, eu queria que você fechasse os seus olhos. Deus tem uma obra com você. Não é à toa que você entrou aqui. Primeiro convite que eu vou fazer para você. Não brinque com a sua vida espiritual. Não brinque com a sua vida espiritual. Eu queria fazer um convite para você nessa manhã. Alguém nessa manhã quer entregar sua vida para Jesus? Ninguém está olhando para você. Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você nessa manhã. Alguém nessa manhã quer entregar sua vida para Jesus? Ter Ele como único e suficiente Salvador? Ter o seu nome escrito no livro da vida dos céus? Ninguém está olhando para você. É você e Deus. Se você morrer agora, não sabe, você sabe para onde você vai? Jesus é o caminho. Qual tem sido o seu pedido? Você quer conseguir dormir, quer ter a paz? Paz que excede todo entendimento só com Jesus. Só com Ele. Alguém nessa manhã quer entregar sua vida para Jesus? Levante sua mão, eu quero orar por você no nome de Jesus. Amém, Alejandro, glória a Deus. Alguém mais quer entregar sua vida para Jesus nessa manhã? Hoje é o dia aceitável, hoje é o dia aceitável. Alguém nessa manhã? Nós repreendemos toda amarra, tudo que possa estar te prendendo nessa manhã. Irmãos, é a hora de batalha agora. Você tem que estar ligado, intercedendo. Alguém nessa manhã quer entregar sua vida para Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador? Segundo convite.
Você que quer ser um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo, uma porção dobrada. O seu verdadeiro pedido seja pelas coisas espirituais. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Não precisa vir aqui à frente não, mas se coloque de pé. Amém. Amém.